Em nenhuma passagem das Escrituras está autorizado o divórcio depois do casamento. O casamento é uma instituição divina que é feita para durar a vida toda. Portanto, as Escrituras diz que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Mas como entender as questões tão difíceis da vida humana, onde muitas vezes o casal está em condições de risco e até mesmo condições de risco de vida, uma qualidade de vida péssima? Como resolver isto? Eu sou o pastor Oliveira com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo aqui para você. Queridos irmãos, nós vamos ler aqui no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2. Eu vou começar do versículo 1, mas o texto onde quero comentar mais profundamente é no versículo 15 e 16. Mas no verso 1 e 2 tem aqui a mensagem central de tudo que pretendo comentar nesse vídeo. Agora, pois, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honras ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isto a vosso coração. No verso 4 ele diz assim, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque dos lábios dos sacerdotes deveis guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa grande aquilo. Por que Deus buscava uma semente de piedosos? Olhando aqui para o versículo 15 e 16, diz assim, ó, e não fez somente um, ainda que lhe sobejava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Em primeiro lugar, como já disse anteriormente, a Bíblia em nenhum lugar ela autoriza o divórcio. Porém, nós temos o caso em que as Escrituras falam no livro de Atos dos Apóstolos que Deus não leva em consideração os tempos que passou na ignorância, os tempos que o homem passou na ignorância, os tempos idos da ignorância. Deus não leva em consideração. Mas esse rigor todo de Malaquias, ele é proposto primeiramente para a classe sacerdotal do templo. Se for trazermos para o dia de hoje, está na hierarquia ministerial. Essa doutrina ela viria para a hierarquia ministerial e ia trazer para nós grandes complicações se fôssemos aplicar a rigor o texto de Malaquias 2, 15 e 16. O Senhor Deus aborrece o repúdio. Então, nós que estamos vivendo na nova aliança, estamos autorizados a repudiar as nossas mulheres? Mas, voltando à nossa pergunta, por que, o que significa Deus buscar uma semente de piedosos? E por que ele falava assim
lá em Malaquias. Nós precisamos entender que aqui em Malaquias o Messias ainda não tinha chegado. Era necessário que houvesse uma purificação na linhagem de Israel para que o Messias viesse legitimamente da descendência de Abraão. Então, quando nós vamos meditar nas Escrituras, precisamos entender isso. Né? Era necessário, porque Israel era proibido de casar com mulheres de outra nação, para não comprometer a linhagem do Messias. Então, desde o princípio, era mandamento em Israel que os filhos de Israel deveriam se casar dentro da sua linhagem, dentro da sua parentela. Bom, essa questão dessa purificação da semente para preservar a integridade genética do Messias era uma coisa que deveria ser observada primeiramente pelos sacerdotes e depois o sacerdote deveria ensinar isso para todos os homens. Mas o problema é que eles próprios estavam desobedecendo a lei do Senhor e não estavam levando em consideração a lei do Senhor. Então, aqui no verso 2 tem um ensinamento que está aberto aqui para todos nós que somos obreiros na casa de Deus, para todos nós pastores de todas as denominações, porque as denominações nada mais são do que agências de pregação do Evangelho da Igreja de Deus no mundo. Devemos entender assim. Não podemos abrir mão da visão de reino, achar que só a minha denominação é que vai ter o direito de carregar a verdade. Não. A verdade é carregada pela igreja. A igreja do Deus vivo, é coluna e firmeza da verdade, é coluna e esteio da verdade. Mas aqui no verso 2 do capítulo 2 do profeta Malaquias, tem uma palavra muito poderosa aqui, que ela vem para nós e ela é um conceito aberto que pode atingir a eternidade, essa palavra. Ele diz, se vós não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honras ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que significa isso? Se você é um obreiro fraudulento, se você é um obreiro mentiroso, se você é um obreiro falsificador da palavra de Deus, se você é um obreiro que não tem temor de Deus, então Deus não vai abençoar as tuas mãos. Quando você estender as tuas mãos, Deus não estará abençoando. Pelo contrário, essa bênção professa por um falso profeta, ela é uma maldição. Ela se transforma numa maldição, que a multidão que segue os falsos profetas, eles vão de mal a pior. Eles não se levantam, eles não confessam a Deus, eles não têm temor de Deus. Eles não confessam a Deus. Eles não têm temor de Deus. Por quê? Porque as bênçãos dos seus sacerdotes, que são falsos profetas, são maldições. De acordo com Malaquias 2, verso 2. Adonai está cumprindo aqui a sua palavra. Ele não se envolve com obras de mentira. O Eterno não se envolve com pessoas mentirosas, com pessoas falsas. O Eterno é santo e ele deve ser temido pela grandeza do seu poder e pela majestade da sua força. Ele tem poder para fazer tudo o que ele quer. Perceba que não é ter medo de Deus, é ter temor de Deus, é um respeito. Nós no mundo nos gloriamos de muita coisa. Nos gloriamos da nossa casa, do nosso emprego, da nossa hierarquia ministerial, do nosso cargo na sociedade, da posição que ocupamos, da fama que muitas vezes conquistamos.
E isso não é motivo de glória. A palavra do Senhor diz assim: se alguém se gloriar, glorie-se me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esta é a causa e o motivo pelo qual devemos nos gloriar. Então, temos aqui em Malaquias que Deus aborrece o divórcio. Meus irmãos, você não faz ideia da quantidade de pessoas que estão sofrendo no mundo porque receberam uma doutrina engessada, receberam uma doutrina baseada em opiniões humanas, receberam uma doutrina baseada em opiniões humanas, sem ter um ensinamento mais profundo daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Eu disse, reafirmo, e sou contra o divórcio. Não quero deixar confusão aqui, sou contra o divórcio. Eu acho que é uma falta de piedade, uma falta de compaixão, porque por um lado a mulher não quer se humilhar, porque acha que tem seus direitos, por outro lado o homem também não quer se humilhar, porque também acha que tem seus direitos, quando na verdade os dois deveriam se juntar, ajoelhar-se nos seus aposentos e chorar na presença de Deus e buscar uma resposta do Senhor para a sua vida conjugal, para viver a sua vida conjugal. Porque o que na verdade precisa, o que tem que encerrar, é o relacionamento com o maligno, que é o ódio, que é a desconfiança, que é a maledicência, que é a maldade, que é a sensualidade, que é as coisas da carne, os pecados da carne que têm que ser rejeitados e reprovados para que Satanás, o espírito de demônio que está entre o casal para trazer a discórdia, para trazer o desentendimento, para que o diabo saia do meio. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E é isso que tem que acontecer, queridos. Vocês precisam ir para o joelho, precisam orar e buscar a Deus. É muito grande o número das pessoas que estão no mundo e se divorciaram, estão vivendo um novo casamento, mas estão sofrendo sofrimento, dores psicológicas, dores emocionais, temores espirituais, de pensar que um dia vão ter que se encontrar com Jesus e dar conta de si mesmo, como está escrito na palavra, e fica esta situação desse jeito, essas pessoas sofrendo dessa maneira. Por isso lutamos, eu luto, para que os casamentos continuem, para que as pessoas amadureçam. E depois de amadurecidos, que sejam piedosos, que sejam amorosos, que os maridos sejam carinhosos com sua esposa. E as esposas sejam reverentes ao seu marido. Entenda bem, o marido precisa tomar cuidado, porque as armadilhas são colocadas em cada esquina. Porque o homem é visão e a mulher é ouvido. A mulher precisa ouvir uma palavra boa, uma palavra agradável, para que ela tenha prazer de compartilhar o amor com o seu marido. Mas ele chega em casa, trata a mulher mal. Aí, quando no apagar das luzes ele quer um paraíso, não vai acontecer. Você precisa entender isso. Precisa ser carinhoso com a sua esposa. A Bíblia diz em Efésios que o marido tem que tratar a esposa como Cristo trata a igreja, como Cristo cuida da igreja. E diz também que a esposa deve reverenciar o marido da mesma maneira que a igreja reverencia o Senhor Jesus. Então, um conjunto de coisas. Mas agora eu quero falar também o porquê Deus buscava uma semente de piedosos. Deus estava aí fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Toda a palavra de Deus é eterna com ele. Então Deus, ele estava aí ordenando, garantindo que o Messias viesse numa linhagem
puramente do sangue de Abraão, seu amigo, para cumprir a promessa que Deus falou a Abraão. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Isso teria que se cumprir. Então, olhando para esse ponto, nós temos aí essa palavra, o porquê Deus buscava uma semente de homens piedosos. O segundo ponto é que aponta para o altar. Essa palavra de Malaquias 2 aponta para o altar da casa do Senhor. E aí você vê, vale a pena ler de novo, ele diz: esse mandamento é para vós, sacerdotes. E se vocês não propuserem nos vossos corações dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque você não propõe no seu coração dar honras ao meu nome. E o grande motivo pelo qual eu vim aqui gravar esse vídeo é porque eu quero que você se liberte, você que já foi divorciado, que casou de novo, eu quero que você se liberte dessa acusação de Satanás na sua mente, na sua vida, de que você vai perder a sua salvação por isso. Porque talvez você não conseguiu sustentar, ou porque talvez você foi movido por uma fraqueza, mas eu quero que você se liberte disso aí. Como eu disse, em nenhum lugar a Bíblia autoriza. Jesus também não autorizou o divórcio. Os fariseus chegaram até ele em Marcos capítulo 10, versículos do 2 ao 12. Os fariseus chegaram até ele e fizeram uma indagação, uma pergunta capciosa, perguntando para ele: é lícito o homem repudiar a sua mulher? E ele falou: que vos mandou Moisés? No verso 3. Esse Moisés nos mandou escrever cartas de divórcio e dispensá-las, e repudiá-las. E o Senhor responde: ele fez isso por causa da dureza do vosso coração. Eu estava dizendo que o casal deve lutar, o casal deve orar. Quando nós estamos orando, o mundo, o reino espiritual se move. Tá? Quando nós estamos orando, Satanás estremece. Os demônios que estão lutando contra o nosso casamento são repreendidos, são abalados. E quando o marido consegue olhar no rosto da mulher e dizer para ela: eu te amo, você precisa entender isso, eu te amo. E a mulher também olha para os olhos do marido e diz: eu te amo, você precisa entender isso. E os dois se comprometem no respeito um pelo outro, não falando tudo que acha que deve falar, trazendo a discussão tudo que acha que é direito. Meu amigo, quando todo mundo tem direito, o mundo acaba numa guerra. Então é necessário você entender isso, tá? Então, ele diz aí, ó, foi por causa da dureza do seu coração. Lá em Malaquias, ele fala: você foi desleal com a sua esposa. Você foi desleal com a sua companheira. Ele repreendendo o sacerdote. Tá? As pessoas acham que Deus é como homem, que Deus está calado, Deus não está falando nada, nenhuma movimentação profética, espiritual, a coisa está caminhando. Você lê no livro dos Salmos, se não me falha a memória, capítulo 50, ele está dizendo assim: ó, você fez todas essas coisas e eu me calei. E você pensou que eu era como você. E aí ele diz: mas eu vou te julgar e vou colocar todas essas coisas diante de você. Tá? Porque para aquele que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então, nessa questão aqui na frente, alguns pegam a passagem do Novo Testamento também nessa mesma questão, o Evangelho
sinótico, ele tem três autores que falam as mesmas palavras, com modo ligeiramente diferente. Então, alguém diz assim, bom, o divórcio está autorizado. Por quê? Por que está autorizado? Porque Jesus falou assim, aquele que deixar a sua esposa a não ser por infidelidade conjugal, comete adultério. Então, por infidelidade conjugal, pode deixar? Não, meu irmão. Você que serve a Deus, você que é crente, você que é salvo na pessoa de Jesus Cristo, sabe e tem consciência que você tem que apaziguar a sua casa. Você é o primeiro sacerdote do lar. O mandamento de Malaquias vai para cada marido aqui nesta hora. Você tem que apaziguar a sua casa. Para que você seja justificado no dia que você for julgar. Se a sua esposa não quiser acordo, se ela for uma esposa infiel, aí você não está debaixo do jugo. Se o teu marido for um homem fiel, se o teu marido for um homem rebelde, que não temeu a Deus, você não está debaixo do jugo. Deus não é injusto para permitir que você sofra desse jeito. Tá certo? Mas autorizado não está. Bom, lá em Malaquias foi dita esta palavra, mas aqui é outra situação. Por que outra situação? Porque aqui, meu irmão, nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E até certo ponto, as coisas ficaram mais complicadas. Porque ao mesmo tempo que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, a Bíblia diz que Deus sonda o meu coração para saber a minha intenção, para saber o que eu estou pensando. Foi por isso que eu acabei de falar que você precisa preservar os seus motivos, que você precisa dar testemunho, que você precisa ser achado justo nessa questão do divórcio. Porque senão as coisas vão mal. Tá? Há um propósito? Assim. Há um propósito? Assim. É necessário que você viva a vida santa. Porque enquanto maior for o pecado, maior for a transgressão cometida, terá que ser muito mais o arrependimento, muito mais choro, muito mais sentimento de arrependimento, não sentimento de culpa, porque o sangue de Jesus purificou, né? O sangue de Jesus purificou, a culpa foi apagada eternamente na presença de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Você foi perdoado. Mas agora, esse contristamento, o que significa esse contristamento? É a dor de ter magoado o coração do Senhor Jesus. É o sentimento de amizade e afeto tão profundo com Deus que gera esse choro, dizendo, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça que eu fui fazer isso? Aí é necessário nós tomarmos cuidado, porque nós temos poder para escolher. O pecado que foi cometido na ignorância não vem para cá. Não vem para cá. Deus te perdoou. Se você não conseguiu sustentar uma situação, mesmo estando na graça, porque não dependeu de você, mas dependeu do teu cônjuge, você foi casado com uma pessoa infiel, com uma pessoa rebelde, com uma pessoa que não temia Deus, Deus vai julgar a tua causa. E você certamente será abençoado por Deus. Então pare de carregar essa carga de dor e sofrimento. Pare de carregar essa doutrina, essa doutrina engessada, tá?
de um absolutismo que não faz sentido à luz de todas as Escrituras. Quando você vai examinar todas as Escrituras, você vai ver, tá, que Jesus abriu uma porta para nós. O Senhor Jesus abriu, meus irmãos, uma porta para nós. E quando Jesus falava que o homem que deixasse a sua mulher obrigava ela a cometer adultério, no caso de um outro casamento, ele estava dizendo o quê? Que o divórcio não é permitido, que o divórcio não é uma solução. O divórcio não é uma solução. Por quê? Porque o adultério, ele contamina o corpo. O corpo, que é templo do Espírito Santo, ele contamina. Por que ele contamina? Porque a mulher vai receber no seu corpo o DNA de outro homem que não é o seu marido. Então, aquilo que era uma só carne já não é mais uma só carne, já passou a ser duas. São dois homens num corpo ou duas mulheres num corpo. Já contaminou. Então, aí, essa situação não vai subsistir a despeito de uma consciência inconsciente. Ou seja, você não tinha motivos para fazer isto. Mesmo não tendo motivo para fazer isto, você fez. Mas aí depois, lá na frente, você se viu em dificuldade. Você passou por muitas situações. E as coisas não conseguem dar certo para você, porque você não descansa da sua consciência. Arrependa-se hoje de todas essas decisões erradas, chore o seu pecado, seja grato a Deus pelo perdão, porque é impossível um Deus justo como Adonai, como nosso Deus, nosso Pai, não ver o arrependimento no seu coração. Esqueça o passado. Viva o presente. Está casado com essa esposa agora, está casada com esse esposo agora, ame profundamente. Ore por ele. Ore junto com ele, para Deus edificar esta casa em nome do Senhor Jesus. E aí, quando o Senhor Jesus falava para os seus discípulos sobre essa questão do divórcio, um deles, abrindo a sua boca, disse assim, Mateus registrou no capítulo 19, versículo 25 e 26, e os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se? Então, quando o Senhor Jesus falava sobre essas questões difíceis do Evangelho na vida humana, da impossibilidade do homem ser salvo por conta própria, ele estava ensinando sobre o amor ao dinheiro, né? A riqueza e o amor a Deus, e um dos discípulos disseram assim, então, quem poderá salvar-se? Mateus 19, 25 e 26, ele diz assim, no verso 26, e olhando Jesus para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. E é essa a razão de amarmos tanto o Senhor Jesus. Esta razão de temermos tanto o nosso Deus. Porque Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que se compadece das nossas fraquezas. E com relação ao fato que eu falei, que quanto maior for o pecado, maior terá que ser o arrependimento. Eu conversei com
uma pessoa recentemente, e esta pessoa passou por essa situação do divórcio e um posterior casamento, e foi carregando essa dor no coração durante 15 anos, até que ela sentiu no seu espírito que ela estava perdoada por Deus, que ela estava liberta por Deus, para agora viver fielmente ao seu casamento até o fim da sua vida. Quando eu lancei o meu livro Sofia, um dilema da vida conjugal, no ano de 2015, nós tínhamos um congresso missionário na nossa igreja, e veio uma pastora de uma igreja com a irmã, que ela tinha passado por essa experiência do divórcio, o pai dela era pastor, e ela tinha recebido uma doutrina muito rigorosa nessa parte, porém o casamento dela não sobreviveu à situação e acabou se dissolvendo. E ela veio a contrair um outro matrimônio com uma pessoa maravilhosa, também obreiro da igreja. Eu vou guardar o nome aqui de ambos para não trazer constrangimento. E estávamos em cima do púlpito e eu perguntei assim para ela. Estávamos discutindo uma coisa, eu perguntei, você conhece isso? E ela disse assim, não, eu conheço Sofia. E eu, o autor do livro, tomei um impacto na hora e fiquei esperando para ver o que ela ia dizer. E ela disse assim, eu sofri durante muito tempo, já li o teu livro 3 vezes. E eu sofri durante muito tempo trazendo no coração essa dor psicológica, desta lembrança por conta dessas doutrinas que eu tinha recebido. Mas quando eu li Sofia, eu entendi e eu me libertei sabendo que Deus tinha me perdoado. E eu dei glória a Deus por isso, porque só esse testemunho, são muitos outros testemunhos de muitas pessoas, muitos leitores que leram. Confesso para você que não é um texto muito fácil de ler, mas é um romance, né? É um diálogo entre pessoas, vários personagens. É bem gostoso de ler. E fico muito feliz de saber que esta obra veio trazer para a minha amiga essa experiência. Que Deus abençoe a todos vocês e o Espírito Santo continue falando nos nossos corações. No meu, para te ensinar e preservar o meu casamento, e no teu coração, para você preservar o teu casamento, amar o teu cônjuge, e quando chegar diante de Deus, diante de Jesus, para dar conta de si mesmo, ele não venha dizer para você que você cometeu loucura, como a palavra de Deus falou, né, com os sacerdotes no livro de Malaquias. Então ele buscava uma semente de homens piedosos, e essa pessoa piedosa pode ser você. Deus abençoe, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.